Ei, gente, bom dia! Mais uma semana de lives aí, relacionamento entre irmãos. Hoje eu e a Aline vamos conversar com a Clarissa. Clarissa é nossa professora, nossa mentora na Escola da Educação Positiva. E tem dois filhos, é psicóloga, é educadora parental. E a gente se inspira muito nela, a gente admira muito ela e a gente quis trazer ela para conversar com a gente, porque ela sabe muito de relacionamento entre irmãos e a gente usar isso, né? E para trazer mesmo um olhar para vocês mais ampliado do que é esse relacionamento. Bom dia, Aline. Bom dia, Mari. Tudo Tudo bem? bem? Graças a Deus e você. Graças a Deus também. Deixa eu ajustar aqui meu. Aí a Clara já entrou, vamos lá. Ei, Você tá me Clarissa. escutando aí, né, Aline? Tudo que eu Tô te tava ouvindo. falando, né? Ah, Sim, então tá. sim, sim, tava ouvindo. Ei, Clá, bom dia. Bom dia. Bom dia, queridas. Muito bom te ter aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Pra gente é uma honra ter você aqui. Você é grande inspiração pra gente. A gente te Obrigada. admira muito. E eu estava aqui falando, te apresentando para o pessoal, né? Psicóloga, educadora parental, mãe de dois. Vivendo muitos desafios, como todas nós, né, Clá? Porque o pessoal acha que só porque a gente é educadora parental e a nossa casa é praticamente um templo budista. A E hora na que você verdade, falou assim, sabe muito de relacionamento de irmãos, eu falei assim, será, gente? Eu tô aprendendo com ele todo dia. com certeza sabe, né? Assim, mas a gente está sempre, na verdade, a gente está sempre aprendendo, né, Clá? Assim, os nossos filhos são esses grandes mestres nesse relacionamento. A verdade é essa. Tanto o nosso com eles, quanto o de um com o outro, né? E ao longo desses dias que a gente tem feito as lives, né? A mentoria vai acontecer a partir dessa semana, o lançamento e tudo. A gente tem falado dessa importância da gente, enquanto mãe, sermos principalmente observadoras nesse relacionamento entre os nossos filhos, né? E muitas vezes as mães que acompanham a gente, elas ficam um pouco assustadas quando a gente fala que a gente precisa ser observadora, porque a gente tem tanto essa sensação de ter que controlar e ter que direcionar, e faz assim, faz assado, assim é melhor, e blá blá blá, que quando elas escutam que a gente precisa só observar, elas ficam muito impactadas, tomam muito susto. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Maravilha, que ótima essa pergunta, Mari. Então, primeiro, obrigada, meninas, pelo convite. E acho que você foi muito assertiva, assim, em trazer essa pergunta como uma primeira, né, para começar a falar. Porque, assim, a gente vive em uma sociedade que a gente aprende desde lá de trás, da nossa infância, a reprimir, a abrir mão do que surgia de nós em função, né, do que os adultos conseguiam perceber, do tanto que eles conseguiam ver e atender às nossas necessidades. Então, o nosso corpo, né, foi desenvolvendo mecanismos de defesa, nos quais a gente foi aprendendo a reprimir, a esconder da gente mesmo o que surgia como impulso aqui. E para a gente fazer isso, a gente teve que aprender como se fosse assim, a distrair do que está nos acontecendo. Distrair do nosso corpo, do que a gente está sentindo, do que está acontecendo aqui como impulso vivo e ir fazer coisas e pensar coisas para não sentir e acompanhar o que está nos acontecendo, porque a gente não teve corregulação lá atrás, né? Isso é algo que a gente fala muito profundamente na escola, constantemente, né? Imagino que vocês falem também aí no curso de vocês. Então, não vou nem me aprofundar muito nisso. Então, como eu estou sempre nesse lugar, né, de a gente aprende a ser muito funcional, muito resolutivo, eu estou sempre fazendo, eu estou sempre pensando em
extraindo disso, essa prática da observação que você disse, né, Mari? Esse lugar que é um lugar que ele não é tão passivo quanto a gente imagina, mas que é um lugar, é um lugar interessado, é um lugar que eu estou sentindo o que está me acontecendo e estou acompanhando, deixar que isso venha, seja descarregado, seja projetado aí nos meus filhos, consciência, né? É aquela postura que a gente fala, que a Alice Gopnik fala do pai carpinteiro e do pai jardineiro, né? Então, o jardineiro nesse lugar que, aliás, o pai carpinteiro, que é aquele que talha, que quer impor, que quer o tempo inteiro falar o que tem que ser feito e dirigir, interfere muito nessa relação. Mas o pai jardineiro, ele tem uma postura mais curiosa, ele vai observar, essa planta, o que ela precisa, né? Ela precisa de mais água, ela precisa de mais luz, o que ela gosta, como que eu vou só simplesmente aqui preparar o ambiente, mas confiando que a planta ela já traz dentro de si a sua possibilidade do vir a ser, né? E com os irmãos é isso. Muitas vezes a gente quer ficar ali interferindo, a gente quer ficar impondo o nosso saber, a nossa forma de perceber. E quando a gente adota essa postura observadora, mas essa observação que eu estou muito atenta ao que está me acontecendo, acompanhando e me fazendo responsável pelo que é meu. E, ao mesmo tempo, muito interessada nesse ser que está se revelando diante de mim, nessa relação que está se construindo ali entre esses dois, né? É muito maravilhoso, porque a gente pode se surpreender constantemente. A gente vai tendo, né? Vai se surpreendendo com as construções, com a inteligência, com a sabedoria dessas crianças, né? Com a inteligência emocional deles, com a capacidade deles se relacionarem, deles resolverem conflitos, deles um apoiar o outro, até de se entreter ali, de buscarem soluções juntos. É muito bonito quando a gente entra nesse lugar assim, e aprende, deixa eles ensinarem um pouquinho pra gente. Eu brinco que a gente tem a tendência de complicar tanto as coisas que eles vão vivendo e sendo e evoluindo ali na nossa frente, e a gente começa a criar coisas mirabolantes na nossa cabeça, e eles têm uma simplicidade, uma autenticidade, assim, que se a gente consegue se colocar nesse lugar de observador, né, de jardineiro, é tão lindo da gente ver e acompanhar, né? É tão especial a gente falar, que ser humano é esse, né, que está crescendo aqui na minha frente, será que eu que estou construindo isso? E, na verdade, eles por eles mesmos é que vão ali e a gente só vai ser jardineiro, né, Line? Sim, eu adoro ver esse crescimento também fora até de casa, né? Porque em casa a gente teve ali o ritmo deles, as brincadeiras já sendo envolvidas. E toda vez que eu vou passear com as minhas crianças, eu adoro ver eles ali sendo até parceiros, ali, coisa que já está construindo dentro de casa e está seguindo lado de fora. Eu adoro observar esse lado que vai crescendo entre eles. Um podendo contar com o outro. É muito bonitinho, né? Ontem, aliás, sábado eu fui num samba e o meu mais novo foi comigo. E aí começou a chover e eles não estavam nem aí, né? Começaram a jogar bola na chuva e molhar todo e ficarem ensopados. Aí depois, óbvio, de um tempo eles começaram a ficar com frio e a minha mãe estava aqui comigo. E aí eu liguei para ela, pedi para ela vir buscar. E aí o meu mais velho veio com ela. E é tão bonitinho assim fazer esse movimento de observar eles fora de casa, né? Eu falei pro João assim, o João pegou o Lucas, eu fiquei ainda um pouquinho mais, minha mãe levou eles. E aí eu falei pro João assim,
filho, cuida do seu irmão, assim, que eles tinham que atravessar uma rua. Aí, bonitinho, ele pegou, pôs o braço, assim, no irmão, os dois foram, né, abraçadinhos, é tão bonitinho. Ele tava com ele, um amigo, eu não falei nem cuida do seu irmão, eu falei assim, filho, ajuda eles a atravessar a rua, porque o João tem 14 anos. Aí ele abraçou, assim, o irmão, o outro. Ai, é tão bonitinho a gente observar, né, essa relação, Sim. esse cuidado fora de casa também, porque muitas vezes a gente se surpreende, né, a gente fica... Ai, nossa, que bonito esse gesto, né? E a gente tá tão condicionado, tão limitado na nossa percepção do humano. E quando a gente olha para as crianças que estão muito mais alinhadas ao nosso desenho, ainda a gente se surpreende com essa compassividade, com esse amor que eles têm, né? Com o quanto que é fluido essa energia amorosa e compassiva dentro deles. E quantas vezes a gente está afastado e quer ensinar eles a serem afetuosos, ao invés de simplesmente cultivar, atender o que eles necessitam, que isso vai fluir de uma forma muito natural, né? Porque é Natural, o né? nosso desenho, né? Faz parte do nosso desenho. É Clara, muito lindo. aí você falou de ontem, da sua rotina aí de ontem um pouquinho, me fala o seguinte, o momento do filho único ali, né? A dedicação ali, a gente reservar um momento para cada criança. O que você vê sobre isso? Então, eu falo, sempre que eu vou falar de relação de irmãos, eu falo sobre essa importância da gente olhar para cada um na sua individualidade, assim, né? Porque às vezes a gente, quando tem mais de um filho, a gente tende a colocar, até por uma questão de facilitar a nossa própria, né, vivência, rotina, enfim, mas atendendo muito mais a uma necessidade nossa do que das próprias crianças, né? Vamos colocar tudo junto aqui no mesmo pacote, né? Então, vamos fazer, aí já faz tudo junto, come tudo junto. A gente tende a querer que eles façam tudo junto para facilitar. Igual, né? Igual. Junto e igual. E aí, quando eu começo a entender que tem um serzinho ali, que eles são seres completamente diferentes, cada um traz dentro de si algo de muito único, original, e que isso precisa de ser preservado, e que nós, como pais, somos os principais responsáveis e reconhecer isso que é único de cada um e permitir que isso brote, que isso se revele, para que lá na frente, né, eu estava vendo uma live da Ju, a Ju estava fazendo live sobre adolescência, né, para que lá na frente, na adolescência, isso que é tão único deles, né, possa desembocar ali na vocação, no servir deles, no que eles vão entregar para o mundo, para as outras pessoas no relacionamento, mas isso é muito cultivado no início. Então, quando eu entendo que são dois seres únicos, eu entendo que é importante eu ter momentos com cada um deles individualmente, eu ter espaços de convívio, de troca, de muita conexão com cada um, sabe? Assim, principalmente assim, permitindo que eles me contem, que eles me digam o que eles querem fazer, o que eles gostam de fazer, e eu esteja ali acompanhando cada um individualmente, porque isso... Óbvio que não vai ser sempre, não vai ser toda hora, não é possível muitas vezes, né? Mas assim, sempre que possível, a gente fomentar esses espaços, por quê? Porque o que vai ser gravado no coraçãozinho deles é assim, a mamãe me vê, né? Exatamente como eu sou, né? E tem um lugar no coração dela que é só meu. E por mais que às vezes no dia a dia a gente vai e quer, não, tem que comer aqui agora, tem que ir para a escola junto, tem que sair junto, tem horas que o ritmo tem que ser acelerado e a gente sabe que a gente vai viver esses momentos na nossa rotina, mas se a gente tem esses momentos especiais, únicos com cada um, eu vou trazendo para o coraçãozinho de cada um deles essa segurança de que eles têm um espaço que é único dentro de mim, dentro dessa mãe. E que ela me vê igual eu sou, e que ela me vê tal como eu sou e como eu necessito, e que tem momentos, e eu tenho essa segurança que eu tenho um espaço só meu no coração dela. E isso é muito importante. E aí, compartilhando uma coisa sobre isso da minha vivência com vocês, os meus filhos têm uma diferença muito grande de idade, 6 anos, né? O mais velho tem 14 e o mais novo tem 8 hoje. E aí,
O mais velho, ele já está na adolescência. Então, assim, eu vou pôr o meu pequeno para dormir 7, meia, 8 horas. E aí eu durmo com ele, geralmente. E aí o que que acontece? O João vai dormir umas 10 e pouco. E eu acordo geralmente com o movimento dele, e é muito bonito. Ou então, se eu não acordo, ele vem me dar boa noite, às vezes, e fala comigo. E tá tão bonito porque ele vira e fala assim: mãe, vem me pôr pra dormir, vem deitar aqui comigo um pouquinho. E eu sempre vou pra cama dele, a gente fica lá. E o momento especial que a gente tem, principalmente com ele, é claro que ele faz muitos programas com a gente. Muitos não, né? Agora cada vez menos, mas ele faz. Mas a gente, o nosso momento é à noite, sabe? Assim, eu acordo, eu já dormi um pouco, umas 2 horas, geralmente, 3 horas. E aí eu deito com ele, e aí é o momento que ele tá mais disponível para se conectar comigo. E aí ele começa a me contar da vida dele, ele começa a me contar das amizades dele, tudo aquilo que ao longo do dia, às vezes eu fico ali pelejando para ele falar, ele de noite ele abre. E é bonitinho porque ele me pede, ele fala: mãe, vem deitar comigo, me põe para dormir, me cobre, não sei o quê. Como que ele gosta desse momento, né? Como que os adolescentes também, eles precisam seguir sentindo que ele tem um espaço exclusivo no nosso coração também, né? Então, mais falar isso. Às vezes a gente, por exemplo, eu vou imaginar que eu vou ficar ali mais meia hora, 1 hora, ele tem aula no dia seguinte. Se eu fico presa necessidade de falar: poxa, amanhã eu tenho que acordar cedo, João, pelo amor. Mas a hora que ele me abre o espaço, gente, a gente vai com confiança, aceita esse convite dele, né? Eu trabalho com sono e eu falo muito isso com as famílias, da importância desse momento, de fazer a criança dormir ali, da gente estar presente, da gente poder conectar com eles. E eu percebo muito isso na hora da minha Alice também dormir. É onde que ela mais conversa comigo, ela mais fala as suas dores, as suas alegrias, os seus desafios durante o dia. O Lorenzo, ele já, na hora que eu vou fazer dormir, praticamente ele já tá dormindo já. Mas mesmo assim, aí ele fala assim: ai, mamãe, eu gosto de ficar pertinho de você, eu gosto você é quente, mas eu gosto de ficar perto de você. E esse momento é um momento, assim, pra gente cativar, não só na primeira infância, né? Pra vida mesmo, na adolescência. Porque é um Muito momento de vulnerabilidade, né, gente? Que eu vou me entregar. Na antroposofia, eles falam, né? Eu já ouvi um professor falando uma vez, ele fala assim, que o sono, ele é o irmão menor da morte. Porque, na verdade, essa preparação é o momento que eu vou para um lugar totalmente novo, desconhecido, que eu não sei o que vai me acontecer. Igual a gente morre, a gente não sabe o que está lá, né? Cada um tem as suas crenças, né? As pessoas acreditam, tem as suas crenças espirituais, religiosas, mas ninguém nunca voltou de lá para me falar: e, ó, é isso que acontece quando a gente morre. Então, é um total desconhecido para a gente. E o sono é isso, eu tenho que estar, eu vou para um lugar de tanta vulnerabilidade, eu tenho que estar tão relaxado, tão entregue para ir para esse lugar, né? Assim como a morte, que quem pode me acompanhar nesse espaço, né? É tão importante esse acompanhamento esse adulto que está ali disponível, que está ali interessado, que está doando o seu corpo, a sua energia, a sua presença, para que esse ser possa relaxar e se entregar a esse momento que requer muita entrega, muita vulnerabilidade, né? E vão vir. Tudo aquilo que ficou reprimido, guardadinho ao longo do dia, vem. Se eu entrego a segurança, a proteção que esse ser precisa, vem, né? Com certeza. Até com o meu pequeno também eu sinto que aí ele fala assim, ontem mesmo ele falou: mãe, tô gostando tanto dessa conversa, que eu falei: Lucas, agora vamos chamar o anjinho, né? Tipo assim, vamos dar mais festa, que amanhã tem aula. Gostando tanto da conversa, vamos chamar o anjinho, mas depois a gente pode seguir conversando? Eu falei: pouquinho pode. Não ficou, né? É um momento. Claro, aproveitando, quando você estava contando lá do episódio do samba, você mencionou, né? Você falou assim: ah, João, ajuda os meninos a atravessar e tudo. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito na mentoria com as mães, e é sempre uma dúvida recorrente das mães. Qual que é o limite entre eu pedir ao mais velho que ajude o mais novo e ele sentir que ele está sendo responsabilizado por esse cuidado do mais novo? Porque, infelizmente, acontece muito, né? Sem querer, a gente ali
coloca essa responsabilidade em cima do mais velho e ele se sente, então, responsável por aquele mais novo, né? A ponto de, em alguns momentos, a Andresa até perguntou aí em cima, foi passando, mas eu não esqueci da pergunta dela, do filho mais velho ter momentos ali de ansiedade, de achar que não pode sair de casa, porque senão o mais novo não vai conseguir viver, não vai conseguir se organizar e tudo. Então, como que a gente pode, né, evitar fazer isso, mas sem também deixar que a gente peça ajuda do mais velho com o mais novo e às vezes até vice-versa ali, porque também quando a gente oferece, pede essa ajuda, também não deixa de ser uma forma da gente conectar um com o outro ali e deles interagirem, né? Como que a gente pode fazer isso, assim, de uma forma equilibrada? Eu sinto, Mari, assim, né, que isso passa por quanto mais eu, como adulto, entendo o meu lugar na vida dos meus filhos, menos eu transfiro essa responsabilidade que é minha como pai e mãe para o mais velho, né, ou para o outro irmão ali, para um ficar pendente do cuidado com o outro. Não é sobre isso, né? Não é que eu não posso pedir nada nunca. Ah, filho, seu irmão tá precisando de uma ajuda ali, se é mais alto, pega aquilo ali no armário para ele, eu tô ocupada aqui, né? Ou você vai atravessar a rua, dá a mão pro seu irmão. Né? Algo assim, eu sinto que é natural. O meu mais velho, muitas vezes, eu e meu marido está morando em Belo Horizonte agora, eu em Florianópolis. Então, quando ele vem a cada 15 dias para cá, às vezes, e o João já está aqui, é uma cidade muito segura, a gente mora num condomíniozinho e tal. Eu, às vezes, deixo o João com o Lucas em casa e a gente vai dar uma volta e eles ficam os dois juntos e o João cuidando dele, né? E é um momento que eles adoram, que aí eles fazem assim, tudo que tem no armário de doce, aí eles fazem tudo que a gente fica meio que, não, agora não, meio que controlando. A gente sai, aí eles ficam na televisão, come tudo que tem de doce na casa, faz uma festa. Mas eles amam essa cumplicidade, assim, esse momentinho deles, porque é um momento que é só os dois, assim. Mas, às vezes, eu vejo que o João, às vezes, abusa desse poder com o Lucas e jamais eu vou responsabilizar ele por isso. Geralmente, eu vou me perguntar e eu chego para o João muito nesse lugar, João mais velho, falando, nossa, filho, quantas vezes a gente fez isso com você também? Quantas vezes a gente ainda faz isso com você também? Te trata dessa maneira. Né? E aí eu vejo que você reproduz isso com o Lucas. É bonito, porque meu marido faz isso também. É muito legal quando eu vejo ele. Ao invés, quando o João, às vezes, está meio que manipulando ali, está forçando alguma coisa com o Lucas, o Rafa geralmente chama o João para conversar e fala assim, nossa, filho, quantas vezes o papai fez isso com você, né? E eu tô vendo você fazer com o seu irmão. Mas não é muito legal. Olha para você ver como é que ele está se sentindo. Então, eu sinto que para a gente perceber esse limiar entre um pedido de ajuda e uma transferência de responsabilidade, né? E colocar esse filho num lugar de se sentir responsável, é olhar para o nosso lugar como pai e mãe. Do quanto eu estou conseguindo verdadeiramente assumir esse lugar com responsabilidade, eu sei qual o meu lugar nessa relação, o que eu preciso de oferecer, eu conheço a natureza dessa criança, eu sei o que eu preciso de entregar, eu conheço, eu vou a fundo nas necessidades dele, eu não fico no comportamento, né, presa ali no comportamento, nos sintomas. Então, eu acho que passa por aí, por um processo mesmo de eu conhecer a natureza desse ser, de eu me conhecer e de não ficar transferindo a minha responsabilidade. Porque pedidos de ajuda vão acontecer, Sim, né? bom. Com certeza, e fazem parte. É ter muita consciência mesmo, né, Clara, da nossa autoconhecimento, né, autoeducação Exatamente. e também disponibilidade emocional, da gente entender o quanto de disponibilidade emocional a gente está conseguindo dar Isso. E para essas crianças dentro de casa, né? ter, né, Mari? Porque aí eu Sim. sei como eu sei quando eu estou invadindo o espaço deles, né? Seja de Sim. quem for, tô responsabilizando eles por
por algo que não é a função deles. Quando a gente entende que os irmãos, eles não estão ali um para cuidar o outro, um para regular o outro emocionalmente, não, que essa, né, nem para proteger o outro, porque isso são crenças muito arraigadas na nossa própria experiência, né? Não, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que proteger o seu irmão, você é o mais velho, você tem que dar um exemplo para o seu irmão. Então, à medida que eu desconstruo isso na minha própria história, na minha própria experiência, eu consigo conduzir, né, o observar e conduzindo essa relação de uma forma muito mais responsável e, né, e de forma que esteja realmente ali vendo o que esses irmãos ali necessitam para que essa troca seja o mais fluida, o mais amoroso, o mais, né, natural aí possível. E claro, você falou algo muito bacana, como que eles nos modelam ali com alguns comportamentos, né, um com o outro. Às vezes eu vejo minha Alice muito autoritária também com o meu Lorenzo, né? Ela é mais velha do que o meu Lorenzo. E eu também, às vezes, estou nesse movimento de falar, filhota, nossa, olha para você ver, às vezes eu te manipulava tanto ali atrás que você está manipulando o Lorenzo. Olha o rostinho dele, você percebeu tanto que ele ficou sentido de você falar daquela forma. Como que verdadeiramente os nossos filhos é um termômetro, né, ali para a gente ir observando ali, gente, se ela está fazendo isso, porque eu faço ainda isso com ela, ou então fiz tanto ali atrás, que isso está muito forte, né, dentro dela. Total. E isso é uma coisa muito legal, né, da gente observar, Aline, porque não é só na relação entre, assim, às vezes nossa com eles, né, mas os irmãos, a relação entre irmãos, os conflitos que muitas vezes vão surgir, eles vão falar muito sobre a maneira como nós adultos estamos relacionando entre casal aqui, muitas vezes, né, esse pai com essa mãe, ou, né, essa mãe com essa mãe, enfim. Mas como que nós, enquanto casal, a gente está se relacionando e como que essas crianças, elas também vão ser um termômetro, tanto da nossa relação com elas, mas também da relação desses pais. Muitas vezes elas vão denunciar através do comportamento, dos sintomas ali, de como eles se relacionam entre si. Muitas vezes eles vão denunciar como que a gente está relacionando ali como casal também. É bem interessante de perceber isso, né? Eu falo muito isso, assim, quando a criança está apresentando um comportamento que a gente considera que é desafiador ou que não condiz com o que a gente está ensinando ou que a gente gostaria que eles apresentassem, a gente não tem que mudar a criança, a gente tem que mudar o ambiente que essa criança está inserida. Porque é o que você falou, Clara, elas são totalmente o termômetro de tudo que está acontecendo em volta delas ali. Principalmente em relação a nós, mães, e também ali com os pais, nessa relação muitas vezes de casal, ou na nossa relação com a gente mesma, né? Que afeta demais, né, os nossos filhos. E muitas vezes a gente nem tem essa consciência. Outra coisa que você colocou aí que é muito importante, que você falou da gente ter que observar o desenho original de cada um desses filhos, né? Observar a necessidade de cada um. A gente bate muito nessa tecla na mentoria também, porque existe uma crença de que a gente precisa amar igual os nossos filhos, de que a gente precisa tratar igual os nossos filhos, né? E na mentoria a gente traz, e elas também ficam bem impactadas quando a gente fala assim, não, você não tem que amar os seus filhos igual. Você não, aliás, você não ama, você só talvez não admita para você mesma, mas você não ama os seus filhos de forma igual, né? A intensidade, beleza, é infinito o nosso amor pelos nossos filhos, ninguém está questionando isso. Mas a gente não ama igual. E se a gente ama igual, significa que um dos filhos está sendo ali invisibilizado, silenciado de alguma maneira, né? Com a integridade dele, emocional principalmente, sendo violada. Obviamente, inconscientemente da nossa parte, mas que a gente precisa prestar muito essa atenção. Porque são seres humanos diferentes, são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, né? Então, às vezes, vai precisar, não é mais do toque, vai precisar de você abraçar mais, de você deixar mais do colo, de você fazer isso, fazer aquilo. O outro vai ser mais ali, de você demonstrar mais cuidados ali com ele e tudo. A certeza que a gente tem é que todos, na grande maioria, querem da gente a nossa presença emocional,
ali com eles. Independente de qual necessidade seja, que a gente esteja inteira ali naquele momento com eles, né? E o máximo que a gente conseguir. É óbvio que a gente não consegue o tempo todo, a gente está em constante evolução e construção. Não somos uma geração que teve isso, então para a gente é muito difícil dar o que não recebeu. E é exatamente por isso que a gente fala que a gente precisa estudar para ser mãe e pai. Né? A gente estuda para tudo na vida, tudo que a gente quer fazer, a gente estuda. E a missão mais importante que a gente traz para a gente, né? Quem escolhe ser mãe e pai, quem pode e etc., quem é mãe e pai, a gente não estuda, acha que é no automático, assim, que é natural, né? Certeza. Eu, sobre isso que você falou, Fabi, assim, eu percebo na minha experiência o quanto que o vínculo, a forma como eu me vinculei com o João e a forma como eu me vinculei com o Lucas foi completamente diferente, né? Por isso que eu sinto que a teoria do apego ela é tão importante para a gente estudar, né? Como pai e mãe, e como psicólogos, educadores parentais, enfim, como que é importante esse conhecimento, acho que todo ser humano, né? Devia conhecer um pouquinho de teoria do apego. Porque eu percebo assim, né, a minha limitação, a minha indisponibilidade, né, a minha imaturidade, como que o vínculo que eu estabeleci com o João naquela época era um vínculo muito mais frágil, muito mais, enfim, muito menos seguro, né, do que o que eu estabeleci com o Lucas. A minha disponibilidade, a minha maturidade, né, a minha capacidade de estar presente, disponível emocionalmente, era muito maior quando o Lucas nasceu do que quando o João nasceu, né? O João foi um professor assim maravilhoso para mim, me ajudou a ir lapidando, a me lapidar, né? Mas assim, as duras penas, porque ele sofreu muito do impacto do seu processo de amadurecimento, né? Da minha inconsciência, enfim. Mas se eu, como adulto, vou percebendo assim, nossa, cada um traz as suas pequenas especificidades, né? Aquilo que é próprio de cada um, aquilo que cada um necessita. Eles vão me mobilizar de um jeito. Então, um filho é mais sensorial, que vai precisar mais de toque, de abraço, ficar no colo, isso chega para mim de jeito. Se eu não fui tocada, se eu não tive muito acesso a colo na minha infância, isso vai doer a hora que esse filho requer isso de mim, isso vai ser difícil para eu dar. E vai até eu conseguir entender que é meu, até eu conseguir expressar toda a minha dor, acompanhar, acolher, essa criança vai receber os impactos dessa minha indisponibilidade, da minha própria. E aí, às vezes, vai vir um filho que tem outras condições e outras, né, assim, necessidades aí, que vai me mexer e vai acessar um outro aspecto meu. Então, com certeza, né, o que esse amor, como essa energia, né, de eu me abro, tanto, eu falo que para mim amor, ele tem a ver com essa capacidade de eu me abrir a tal ponto de estar tão disponível, tão silenciosa internamente, né? Tão serena internamente, tão vazia, para que esse outro ele possa caber dentro de mim. Mas como esse outro ele é desconhecido e ele traz peculiaridades, tem coisas que vão encaixar fácil. Tem outras que vão mover as minhas próprias dores, as minhas próprias feridas. Então, com certeza, né, essa relação, esse amor, essa troca, ela vai me custar mais com um do que com o outro, né? Ela vai me ajudar e como a gente diz lá na escola, né? E tenho certeza que vocês no curso de vocês, como que na verdade, né? Esse movimento, inclusive essa diferença em como o meu amor ele vai e ele flui essa troca, né, com cada um dos filhos, são grandes oportunidades, porque cada um está revelando um aspecto da minha sombra, da minha própria dor, do meu ser, que eu estou podendo descobrir e ampliar, né? Então, faz sentido, sim, isso que, né, que vocês estão falando, sim. E claro, se fosse para você
dar dicas, assim. Dicas é muito difícil, né? A gente falar em dicas, mas o que que você poderia falar para a mãe de um, dois, três, nesse maternar, para conseguir ter um olhar ali individualizado para cada criança? Então, nossa, tá dando. Estão ouvindo? É, eu tô ouvindo. Deixa eu desligar o meu microfone. Eu também vou mutar aqui. Vamos ver. Agora melhorou. Acho que, sei lá, deu alguma interferência. Então, o que eu falaria é assim, né? Primeiro, para ela olhar para a própria história, né? Para ela buscar sempre caminhos que vão ajudar ela a lançar luz para a própria história, para a criança que ela foi, para a relação que ela teve primária, né? Com os pais dela, com os irmãos dela, como que esses pais, de certa forma, né, conduziram essa relação aí entre irmãos, o quanto que isso tá vivo aí na experiência delas e no olhar dela com essas crianças, né? Então, quanto mais luz a gente lança para a nossa própria história, quanto menos sombria e inconsciente essa nossa experiência, tá? Mais clareza eu tenho para estar no aqui e agora e para perceber cada um desses seres com menos filtro da minha própria dor, da minha própria ferida, né? Da minha própria experiência ali infantil. Então, primeiramente seria isso, né? Busquem caminhos, terapias, cursos, formações que tenham como base a autoeducação, a conexão com a criança interior, né? O olhar para a sua biografia humana, enfim. Então, esse seria uma primeira, né? Um primeiro ponto. E o outro é, assim, lembrar disso, né? Que o encontro com esse ser aí, com cada um dos seus filhos, ele é único. Então, para ficar muito atenta para esse algo de original e de único que tem em cada um desses encontros. E para isso eu preciso de abrir espaços exclusivos. Então, tá durante um tempo com um, durante um tempo com outro, durante um tempo com outro, assim, mesmo que seja, sei lá, 20 minutos a cada 2, 3 dias, sei lá, com um com outro, assim, separado e só disponível para aquela relação, né? Observem muito, acho que a Mari começou fazendo, vocês começaram trazendo a pergunta dessa postura curiosa, né? De observação, que eu vou resgatando o meu interesse genuíno, né? Esse interesse que me impulsiona genuinamente em direção a essas crianças, a esse ser. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue resgatar esse interesse genuíno também, essa postura curiosa, interessada pelos nossos filhos, mais a gente consegue respeitar cada um tal como eles são, né? E favorecer, obviamente, estar ali muito atendido no que necessita, se sentindo visto. A relação entre esses irmãos não tem como, ela vai ser harmônica. Né? Agora, se eles estão precisando o tempo inteiro disputar por uma migalhinha do olhar da mãe, se eles estão precisando o tempo inteiro de ficar, né, berrando ali e trazendo uma e outra vez incansavelmente o que eles precisam, né? Esses adultos não estão respondendo o que eles precisam, é óbvio que isso vai ser projetado e vai estar ali na relação entre os irmãos, né? Isso vai ficar ali evidenciado. Então, acho que seria isso. Clá, para finalizar, que eu sei que você está corrida hoje, casa de educadora parental tem briga? Tem disputa? Tem conflito? Ai, amor de Deus. Tem demais, assim, né? E eu acho que esses conflitos, eu acho que o objetivo não é evitar o conflito de forma alguma, né? O conflito, ele nos ajuda a lançar luz sobre o que precisa realmente ser acolhido, ser percebido, ser atendido. Então, não tenham como meta evitar o conflito, né? Aqui em casa tem muitos conflitos, mas talvez como meta, assim, né? Eu peço uma coisa à noite, toda noite, para o meu anjo da guarda, que é assim, que o João
e que o Lucas, eles possam sentir o meu amor no coração deles, assim, que eu seja capaz de amá-los como eles necessitam, que eles sejam capazes de sentir esse amor, né, que eu tenho para entregar, não do jeito que eu acho que eles, mas do jeito que eles necessitam, que eu, como adulta, seja capaz de amá-los exatamente como eles necessitam. Então é esse apoio que eu peço. Então o conflito, ele vai existir, ele existe, ele faz parte de todas as relações, né? Uma relação sem conflito é uma relação morta, né? Uma relação, não é uma relação, é uma coisa que está ali estagnada. O conflito, ele está constantemente me mostrando que tem algo vivo ali em desenvolvimento, que tem interesses divergentes e que a gente pode olhar para ele e ver quais são as oportunidades que eles estão trazendo, quais são os convites que ele está trazendo. Então, é óbvio que existe conflito e ainda bem que existe esse conflito aqui também. É isso, Clara. Queria te agradecer muito mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Cada vez que a gente te escuta, a gente aprende muito. Eu queria estar aqui com o meu caderninho, que eu tinha um monte de coisa para anotar, mas eu não estava com o meu caderninho. Vou assistir de novo depois. Muito obrigada. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravada no meu perfil e no da Aline. Isso. E depois também, se você quiser, eu consigo salvar e te mando também o link para você fazer o que você quiser, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E Obrigadão. até a próxima. Obrigadão. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Das meninas, para quem tem mais de um filho aí, para quem tá vivendo aí conflitos, desafios, ou simplesmente quer ser uma mãe mais responsiva, mais atenta, compreender melhor como funcionam essas relações de irmãos e como que a gente, como pai, né, pode estar cada vez mais disponível, mais atento, compreendendo melhor como conduzir essa relação. Super recomendo o curso das meninas, elas formaram lá na escola com a gente também, então elas têm muito vivo dentro delas, estão sempre presentes nas nossas formações, né, meninas? Muito vivo dentro delas a educação positiva e a gente recomenda muito, eu e todas as sócias da escola, com certeza. É isso. Obrigadão. E vamos caminhando, né? Gente, muito obrigada a todo mundo que estava aqui também. Como a gente já disse, a live vai ficar salva. E fica o convite, acessem lá o link do curso, se inscrevam, tem a nossa comunidade também do WhatsApp para ser essa rede de apoio para essas mães de 2 ou mais filhos, que tem conteúdos gratuitos, acesso à minha Aline também, bem bacana, tá bom? Um beijo, Clá, muito obrigada. Gente, até a próxima.